Olá, caros alunos do curso de Engenharia de Produção da Univesp. Estamos iniciando, neste momento, a nossa aula de número 26, que, na verdade, é uma aula que continua o assunto que abordamos na aula anterior, a de número 25, que seria a escrituração das transações, das operações administrativas pelo método das partidas dobrada e, assim, formalizando essas transações e fazendo os devidos registros em toda a formalidade exigida pela contabilidade e pela legislação que envolve as empresas. Então, na aula passada, a gente viu as transações que envolvem as contas patrimoniais e a geração dos relatórios que envolvem essas contas, particularmente o balanço patrimonial. Hoje nós vamos ver, nesse momento na aula 26, as transações que envolvem as contas de resultado junto com as contas patrimoniais. Então, em aulas anteriores, nós definimos os dois tipos de contas, patrimoniais e resultado. Então, hoje a nossa atenção nesta aula é para as contas de resultado e a consequência de geração de relatórios que essas contas exigem e nos ajudam a ter as demonstrações completas. Então, vamos repassar rapidamente aqui o nosso conteúdo. Estamos lá no tópico 5, encerrando com esta aula esse tópico de número 5. Estamos trabalhando esse conceito do fluxo de transações, escrituração e geração de relatórios. Então, particularmente as demonstrações financeiras. Esse fluxo é que norteia tudo aquilo que estamos fazendo nessas últimas aulas. Antes da gente registrar propriamente dito as transações, é importante entender por que a gente faz aquele lançamento de débito e crédito nas contas de resultado, como fizemos na aula anterior para as contas patrimoniais. A essência da situação de semelhança com as contas de resultado, com as contas patrimoniais, se norteia por esse fator aqui das variações no patrimônio líquido. Então, o que é o patrimônio líquido? Nós vimos que é a parte que tem o registro de resultado das empresas e também o registro do investimento que os sócios, os acionistas, os investidores fizeram. Então, as variações no patrimônio líquido ocorrem de que maneira? Pelo investimento de capital. Aquele capital inicial que nós vimos na aula passada, no exemplo numérico inclusive que fizemos, e os aumentos decididos pela sociedade a partir desse investimento inicial. O resultado é um outro fator, né? É uma conta que está vinculada ao patrimônio líquido. Então, se nós temos confrontação de receitas e despesas, nós vamos com certeza apurar um resultado. E nós vamos ver que esse resultado pode ser um resultado lucro positivo ou um resultado negativo por ter sido um déficit. Então, o que é receita? Receitas são todas as transações que geram movimentações para o ativo. Nós vamos ver que, particularmente, toda vez que a gente registra o ato administrativo receita, há um impacto em uma conta de ativo também. E qual é o impacto? Normalmente, a receita movimenta essa conta patrimonial na forma do dinheiro ou de um direito a receber. Então, se eu vendo o serviço ou o produto por um valor à vista, eu vou pegar esse dinheiro e depositar em conta ou deixar no caixa da empresa. E se eu não vendo à vista, eu vou ter que escriturar um direito a receber numa data futura. Consequentemente, eu tenho um direito a receber e o meu cliente ou aquele a quem eu vendi produtos ou prestei serviço tem uma obrigação. Então, a natureza das contas de receita é aumentar o patrimônio líquido. Por quê? Elas geram impacto no resultado e o resultado faz parte do patrimônio líquido. Então, qualquer que seja a transação de receita, ela vai com certeza gerar um impacto no patrimônio líquido. Essa é a razão que nós vamos entender que há uma semelhança de natureza nas contas de receita com as contas de passivo. Mas antes vamos falar da conta de despesa, né, ou dos atos administrativos denominados despesa.
Então, a despesa expressa o consumo de bens ou serviços. Então, eu consumo recurso para obter um outro fator de produção ou outro fator estrutural. Então, as despesas estão muito associadas com a obtenção de receita, para dar estrutura ou para conseguir a geração da receita. Então, de maneira direta ou indiretamente, sempre nós vamos encontrar essa vinculação. Então, as contas de despesas, elas podem diminuir o ativo ou aumentar o passivo. Então, se eu comprar um serviço e pagar, eu vou diminuir minha conta no banco ou vou diminuir o valor em caixa. Portanto, eu vou diminuir o ativo. Mas eu posso não pagar isso momentaneamente no ato da contratação. Eu assumo um compromisso de pagar numa data futura, portanto, vou aumentar o meu passivo por uma obrigação. Então, em síntese, nós temos que despesas estão associadas à obtenção de receita. Sempre vai ser assim. E as receitas, normalmente, devem ser maior do que a despesa. Então, nós temos a natureza das contas de despesa com uma conta redutora, né? Então, aqui o símbolo de redução do patrimônio líquido. Tá? Então, um sinal negativo aqui, diminuindo. Então, quando eu tenho a apuração de um resultado, eu sempre vou ter duas situações. A receita maior que a despesa ou a receita menor que a despesa. Então, consequência, lucro, aumenta o patrimônio líquido. Se for menor, prejuízo, e aí eu vou ter uma redução e aqui um aumento do patrimônio líquido. Então, são situações muito padrão e de fácil entendimento. Agora, eu também tenho, em relação ao patrimônio líquido, que fazer o encerramento das contas de receita e despesa. Se vocês voltarem lá, quando nós definimos as contas de patrimônio e as contas de resultado, nós vimos que as contas de resultado elas são transitórias e as contas patrimoniais elas são permanentes. Então, as contas de resultado eu tenho que encerrar a cada final de período ou exercício contábil. Então, tudo isso para mostrar para vocês que as contas de receita e despesa, elas têm semelhanças com a questão do débito e crédito. Ou seja, isso daqui nós já vimos na aula anterior e entendemos por que existe essa situação, que débito do lado esquerdo e crédito do lado direito foi uma situação convencionada e por ter naturezas diferentes, elas se comportam de forma diferente. No ativo é o oposto do passivo e vice-versa. Né? Então, por uma convenção, debitar lançamento de valores no lado esquerdo e debitar e creditar lançamento de valores no lado direito. Isso nós vimos na aula passada. Vamos continuar mantendo essa convenção. E aí vem a analogia que se faz com o patrimônio líquido com as contas do balanço patrimonial com as contas de receita. Então, isso aqui também nós vimos na aula passada. Então, se dissemos que o ativo leva o lançamento de débito, para ele diminuir, né, tem que ter um lançamento diminuindo aqui, do lado direito, aumentando do lado esquerdo, e a mesma coisa no balanço patrimonial do lado do passivo. Aumenta de um lado, diminui para o outro. Então, isso nós vimos na aula anterior. E o que nós vimos na aula passada em relação a aqui as conclusões, como nós fizemos lá na aula passada, e aqui vem a situação que envolve as contas de receita e despesa a partir desse conceito de que receita e despesas geram impacto no patrimônio líquido. Ora, se nós convencionamos que o passivo e o patrimônio líquido eles vão aumentar por um lançamento de crédito, um lançamento positivo, e eles diminuem por lançamento de crédito, diminuindo. Então, eu tenho que ter aqui a mesma situação de equilíbrio, o método das partidas dobradas. Portanto, se uma conta de passivo aumenta por um lançamento de crédito, uma conta de receita também tem que aumentar por lançamento de crédito.
e, consequentemente, diminuir por um lançamento de débito. Então, a natureza de uma conta de receita tem que ser idêntica à de passivo, senão ela causa efeito contrário no patrimônio líquido. Ora, então, se existe esta referência de atender essa situação, a conta de despesa acaba saindo por contrapartida. Se eu aumento por lançamento de crédito, aqui tem que diminuir. E aqui, se diminui, aqui tem que aumentar. Então, por uma situação de respeitar o conceito, acaba aparecendo esta forma. Então, em síntese, o que a gente pode dizer? Que as contas de receita se comportam em termos de debitar e creditar semelhante ao passivo. E as contas de despesa se comportam como o ativo, né? Não que uma conta de despesa seja um ativo e uma conta de receita seja um passivo ou patrimônio líquido. Muito pelo contrário, mas possuem natureza semelhante perante o método de partidas dobradas. Então vamos ver um exemplo para que a gente possa consolidar essa questão e enxergar como as despesas são escrituradas e como elas interferem na apuração dos relatórios. Então, nós temos aqui uma empresa exemplo e nós vamos fazer um pouco diferente. Na aula passada, nós fizemos o exercício constituindo uma empresa. Agora, nós vamos pegar o exemplo de uma empresa que está em andamento e, nesta data, ela tinha as seguintes contas e os seus saldos respectivos, né, no encerramento, todas contas patrimoniais, né? Então, desse lado aqui as contas de natureza de ativo e desse lado aqui as contas de natureza de passivo e patrimônio líquido. Então, fizemos aqui a transferência e abrimos os razonetes, ou seja, de acordo com a natureza da conta, fizemos os lançamentos. Então, a conta banco aqui, olha, é uma conta de ativo, o saldo está do lado esquerdo. A conta capital social é uma conta de passivo, o saldo lá de 31 de dezembro está do lado direito do razonete. E assim fizemos para todas as outras. Então, ativo, 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 ativo. Então, todos do lado esquerdo. Lucros acumulados, fornecedores, todas essas aqui são contas de obrigações e, portanto, o saldo está do lado direito, de acordo com as convenções que vimos na aula passada também. Muito bem. Aí nós temos as transações que ocorreram no mês ou no ano seguinte, né, no período seguinte daquele saldo que nós vimos anteriormente. Então são 6 transações e dessas transações nós evidenciamos as que vão movimentar as contas de receita e despesa. Então vamos ver cada uma delas. A primeira transação foi vendido todo do estoque de mercadorias ou de produtos que nós vimos que tinha um saldo de 9 mil. Foi vendido 50% desse estoque, sendo que 12 mil foi o valor transacionado, 3 mil foi pago à vista e o restante gerou um direito a receber numa data futura. Muito bem, então, primeiro passo, abrir a conta de receita que não existia. Está aqui. Receita a gente viu que aumenta do lado direito. Então, 12 mil, porque foi transacionado 12 mil. Aí, 3 mil foram recebidos em dinheiro. Então, vai lá para o banco, né? Então, está aqui a conta. Eu tinha 7 mil, agora tenho mais 3. Muito bem. Só que eu vendi 12 mil. Então, não recebi. Vou receber. Está aqui, né? 9 mais 3, 12 mil. 12 mil. Então, do lado esquerdo, do lado direito, ou seja, debitar e creditar, nós zeramos. No entanto, eu tenho que também fazer uma contabilização que eu tinha 9 mil em produtos e vendi 50%, que tem valor
de 4.500, metade, né? 50%. E aí eu diminuí uma conta de ativo, então eu tenho que abrir uma conta para receber um lançamento do lado esquerdo, que nós chamamos CMV, ou custo das mercadorias vendidas, que corresponde a 4.500. Então, temos também debitar e creditar pelo mesmo total, sem ferir o método das partidas dobradas. A transação seguinte, a B, foi o pagamento de comissão de 10% sobre as vendas. As vendas foram 12 mil, paguei, está aqui, saiu do banco 1.200 e abri a conta despesa de comissões. Então, debitei do lado esquerdo, creditei do lado direito, então um equivalente ao outro. Terceiro, pagamento de parcelas do empréstimo. Ela tinha o empréstimo de 10 mil em dezembro, no mês de janeiro ela pagou 1.000 e esse 1.000 está aqui, diminuiu pelo lado esquerdo, saiu do banco pelo lado direito e aí ficou debitado e creditado pelo mesmo valor. Pagamento de aluguel do mês de janeiro. Então, essa transação D abre uma conta de despesa chamada despesa de aluguel, ela aumenta pelo lado esquerdo, o dinheiro saiu do banco, então está aí o registro. O próximo lançamento se refere à despesa de salários. Então, a despesa de salários do mês em observação, que é o mês de janeiro, que vai ser pago em fevereiro, ela vai pagar em fevereiro, ela reconhece a despesa, que é referente a janeiro, mas não vai pagar em janeiro, vai pagar em fevereiro. Portanto, ela aumenta a conta salários a pagar. Então, o lançamento de débito envolveu uma conta de resultado, mas envolveu uma conta de obrigação, porque ela não quitou a despesa no ato da contratação. E, por último, a apuração de impostos referente ao período gerou uma necessidade de pagar 1.000 de impostos. Então, abre-se a conta de despesas de impostos. Como ela não pagou, não movimentou nem caixa nem banco, ela vai aumentar a conta impostos a pagar. Então, um lançamento do lado esquerdo, um lançamento do lado direito pelo mesmo valor. Feito isso, encerrou-se o registro das transações, eu posso fazer a primeira verificação se eu fiz a coisa certa. Isso é chamado balancete de verificação. Na verdade, eu listo aqui todas as contas que eu tinha lá nos razonetes, ou todas as contas que eu abri no livro Razão e constam já do meu diário, e aí eu faço uma listagem pela natureza, se elas têm uma conta do lado esquerdo ou um saldo do lado direito, ou devedor ou credor. Então, as contas de passivo e de despesa têm sempre natureza de saldo devedor, ou do lado esquerdo, e as de receita e patrimônio líquido do lado direito. Então, aqueles saldos que a gente registrou aqui, eles estão resumidos no balancete de verificação. E o primeiro sinal que a gente fez a coisa certa é quando a gente soma as duas colunas de débitos e créditos e elas têm o mesmo valor. E não poderia ser diferente, porque o método de partidas dobradas exige que isso seja equivalente, porque senão a gente fez transação de alguma forma equivocada, né? Salvo uma combinação ou outra que a gente vai conseguir chegar no mesmo saldo, mas com inversões, né? E quer dizer que fez a coisa, o saldo está certo, mas as inversões de contas estão prejudicando. Muito bem, então, tendo certeza que fizemos os registros, estruturamos tudo certinho, os razonetes e lançamos isso e verificamos que fizemos a coisa certa no balancete de verificação, nós podemos partir para a finalização da escrituração, que é a apuração do resultado, que nada mais é do que
nós dissemos anteriormente que as contas de receitas e despesas são contas transitórias, elas não podem ficar além de um determinado período sem apuração desse resultado. Então, digamos que precisamos encerrar essas contas, finalizamos o período, como que a gente faz? Ora, nós temos saldo nas contas e para zerar, para fechar, eles têm que ser lançados no lado contrário e tem que ser armazenado em outro local. E esse local chama-se a própria conta de resultado. Então, nós tínhamos uma conta de receita com um saldo de 12 mil. Então, para encerrar essa conta, eu preciso lançar 12 mil do lado esquerdo e, consequentemente, lançar do lado direito em uma outra conta. Então, estamos aqui com os 12 mil e fechamos a conta de receita. A mesma coisa para as contas de despesa. Elas possuem saldos do lado esquerdo. Para que elas possam ser finalizadas, eu preciso de um lançamento no lado direito. E eu tenho que ter um outro lançamento do lado esquerdo. Então, assim fizemos para todas as contas de despesas, inclusive a custo de mercadorias vendidas. Aqui ela é uma conta de resultado, nós armazenamos os custos de produtos e serviços que prestamos numa conta dessa natureza, para que depois a gente contraponha com a receita, faz o confronto, e aí nós vamos apurar o resultado. E aí chegamos à constatação que dos 12 mil que nós obtivemos de receita, 10.200 foram gastos nessas contas de despesa e o equivalente aqui de consumo do produto vendido. Portanto, vai sobrar aqui um valor de 1.800, que é o nosso resultado do período. Então, como é que a gente vai registrar isso? Nós vamos chegar aqui no 1.800, como vimos há pouco, e com isso podemos construir a demonstração de resultado do exercício. Vendemos por 12, pagamos despesas de comissões e impostos. Essas duas contas estão aqui em cima, porque a natureza delas é de o gasto efetuado com elas ajuda a obter a receita. Os impostos eu sou obrigado a pagar, as comissões foram pactuadas com a equipe de vendas e a recuperação dos custos dos produtos vendidos. Então, por isso que elas aparecem na parte superior da demonstração. Aí sim eu apuro o lucro, nosso lucro bruto, aí as despesas estruturais, né, que ajudam a obter a receita como a gente definiu anteriormente. Então, despesas de aluguel e salário, e fica bem claro aqui aonde se registra na última linha o lucro do período ou o lucro do exercício. Então, aquela conta de resultado, ela precisa ser encerrada. Então, nós precisamos de um lançamento do lado esquerdo e vai aparecer aqui em lucros acumulados, que é uma conta de patrimônio líquido, por isso que nós começamos falando de patrimônio líquido na aula de hoje. Então, elas acabam fechando e some todas as contas de receita, todas as contas de despesa e a conta de resultado que serve para apuração do resultado propriamente dito, para poder fazer o registro numa conta patrimonial chamada lucros ou prejuízos acumulados. E assim eu posso fechar agora com a grande demonstração que mostra a saúde, demonstra a saúde financeira, o resultado patrimonial daquele período. Então, o balanço patrimonial pode ser assim estruturado, porque eu tenho a última conta que envolve o balanço patrimonial devidamente finalizado anteriormente. Então, mais uma vez aparece a conta bancos, as contas de ativo e somente as contas de passivo, ou seja, nós partimos de contas patrimoniais, usamos contas de resultado para poder registrar as transações e finalizamos novamente aqui com as contas patrimoniais, ou seja, no final de janeiro, no dia 31/1 do ano de 2000X2, esse é o balanço patrimonial. Ou seja, reflexo do que nós tínhamos anteriormente, no período anterior, e a consequência do que aconteceu com aquelas transações durante o mês de janeiro. Então,
essa dinâmica que nós acabamos de demonstrar aqui com apenas 6 transações, com 6 ocorrências, vale para 6 como vale para 6.000 transações diferentes. A questão não é o número de transações, mas sim respeitar a natureza de cada transação, lançar devidamente como despesa ou receita, apurar o resultado, como a gente viu aqui o exemplo, e aí sim a gente vai ter uma demonstração financeira denominada balanço patrimonial, que é uma das demonstrações mais importantes. Então, desta maneira, nós vamos, com certeza, ter condições agora de interpretar os atos administrativos, aquela primeira parte do nosso fluxo, fazer os devidos registros conforme o método das partidas dobradas e o plano de contas que foi estipulado para esse registro, e aí sim apurar por demonstrações toda a nossa eficiência, todo o nosso desempenho financeiro a partir das transações reais captadas pelas informações financeiras e gerando as demonstrações financeiras obrigatórias e gerenciais. Portanto, nós temos aqui uma finalização do nosso processo contábil e o quanto ele é importante na geração de informação para tomar decisão de ordem financeira. Então, com isso, a gente encerra o processo contábil e vamos ter um novo assunto na próxima aula. Muito obrigado e até a próxima aula.